Amém, pessoal? Amém. Feche seus olhos um pouquinho, vamos falar com Deus. Amém. Pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão por tudo aquilo que a gente tem feito, que tem entristecido o coração dele e que muitas vezes a gente nem percebe que estamos fazendo para desagradar ao Senhor. Muitas vezes pensamos mal, muitas vezes de pessoas, falamos mal, participamos de rodinhas, muitas vezes falamos de coisas que já acontecem. Talvez hoje eu era tão simples eu fazer, mas eu acabei não fazendo, me perdoa. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para falar da Tua Palavra, para refletirmos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Perdoa as nossas falhas como igreja, perdoa as nossas falhas como seres humanos, que através desse local o Senhor possa fluir a sua cura, libertando pessoas, curando pessoas, em o nome de Jesus. Não só os que estão aqui, mas aqueles também que estão em suas residências. Que o Senhor os alcance em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelo corpo técnico da clínica, as pessoas que fazem toda a burocracia, que fazem com que tudo dê certo. A dona Thaís, a Bruna, o Rogério, os psicólogos, o Vitor, a Laura, o Arilson, o Fábio, o Veronese, todas as pessoas que fazem com que esse projeto, esse trabalho seja bem sucedido, também a enfermeira, a Alexandra, abençoa eles, Senhor, em nome de Jesus, fortalece eles também da mesma forma. Nós também oramos, Deus, pelos coordenadores das 3 unidades, da 1, da 2, da 3. Oramos também, Senhor, pelos gatos, aqueles que ficam lá olhando para os pacientes. Também, Senhor, os monitores, aqueles que ajudam os pacientes que necessitam de um apoio. Nós oramos por todos eles. Também, Senhor, pelas pessoas que ficam na cozinha, que fazem o nosso alimento, que preparam o nosso almoço, que preparam o nosso café. Deus, os das 3 unidades. Aqui eu lembro que é o Bruno e o Bruno. Então abençoa a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Também nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor flua o seu poder sobre esse lugar, sobre os 4 cantos desse lugar. Coloca os seus anjos acampados aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não sabemos quais serão as circunstâncias daqui para mais tarde, mas o Senhor sabe todas as coisas. Amém. Então, cobre-nos com teu sangue, no nome poderoso de Jesus, alcança os perdidos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Desde quando
ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Tentei te entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu sinto experiência pra você contar. Quando lá chegar, quando lá chegar. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confie. Deixa teus problemas comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Meus planos são melhores.
vida é quando está sozinho, passando por uma situação complicada. No meio de pessoas, no meio de outros, a gente até consegue superar um pouco as lutas, as provas. Mas quando nós estamos sozinhos, é aí que o bicho pega. É aí que a circunstância ela vem sobre nós, né? E se nós não tiver fortalecido no Senhor, é perigoso a gente perder a batalha. Primeiro Samuel, no capítulo 17. Primeiro, eu quero dizer para você como que Deus, ele traçou o plano na vida do Davi. O Davi, nem a família dele mesmo estava crédito para ele. Tanto é que ele cuidava das ovelhas. Ninguém queria fazer esse trabalho. Era um trabalho que ninguém, naquele tempo lá, era o trabalho mais ruim que existia, era cuidar de ovelhas. E os irmãos dele sempre sobressaíram na altura, né, na robustez. Então os irmãos dele de Davi, foram para a batalha, para a guerra, né? E ele, como sendo o menor da casa, mais petitico, cheio de sarda, cabelo queimado do sol, ficou para fazer o serviço que ninguém queria fazer, que era cuidar de ovelha. E ele cuidava com maestria. Só que enquanto ele estava lá, né, cuidando das ovelhas, do pai dele, ele já estava sendo treinado para aquilo que vinha para a frente. Por aquilo que vinha pela frente. Todos os dias, Deus nos dá a chance, a oportunidade de nós sermos treinados pelo que vem pela frente da nossa vida. Só que a gente tem que ter o percebômetro. Tem que começar a perceber que Deus ele está nos preparando para algo que vai vir. A Bíblia diz que Deus ele não permite que nada aconteça. Cai uma folha de uma árvore, não sei se está escrito também aqui, né? Muito sensibilizado do jargão aí. Que sem que Deus revele aos seus escolhidos. Né? Quem são os escolhidos, quem são os chamados? Há uma diferença dos escolhidos para os chamados, não é a mesma coisa. Chamados, os escolhidos. É totalmente diferente. Então assim, Deus ele não vai permitir que aconteça nada na nossa vida sem antes mostrar para a gente, sem antes preparar para a gente como que a gente vai sobressair a uma situação, a um problema. Muitas vezes a gente não pegou o plano que Deus tinha, muitas vezes a gente não assimilou aquilo que Ele estava querendo ensinar para a gente, para que a gente pudesse sobressair ao problema na frente. Foi assim com Davi. Davi, quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele lá, de Jessé, ele ficava fazendo salmos, louvando a Deus, ele ficava treinando com a sua funda. Vocês que são Nutella, vocês não sabem o que é funda, né? Funda é um estilingue, mas sem o cabo. Né? É um tipo de estilingue, mas sem o cabo, aquela forquilha. Vocês que Nutella, quem não sabe o que é estilingue? Alguém sabe o que é estilingue aqui, pelo amor de Deus? Estilingue. Mas dá para fazer. É, só põe a pé, e roda e joga. Então Davi ele ficava treinando. Enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, que a Bíblia não fala quantas ovelhas eram, mas ele ficava cuidando, ele ficava treinando com aquela funda. Quando nós era criança pequena em Batonville City, que é aqui perto, a gente pegava uma lá, primeiro, agora não, né? Agora esse negócio de óleo aí né, clássico, né? Mas de primeiro era a lata de óleo. Então a mãe furava a ponta da lata assim, e nós até fazíamos aquilo lá de carrinho, né? Amarrava um arame assim e fazia aquilo lá de carrinho, era lata de óleo primeiro, não era que nem hoje. Sabe o tampinha lá, né? Era lata de óleo. Então o que nós fazíamos em Batonville City? A gente pegava aquela lata, colocava uns 50 metros, uns 20 metros, e ficava pegando o pé, treinando, para ver se acertava lá. Quem que acertava ganhava um doce. 5 tentativas. Então,
Muitas vezes eles ficaram acertados, muitas vezes ficaram errados. Então Davi ficava treinando isso aí. Quando ele foi ungido rei, com 17 anos de idade, ele foi ungido rei, o Saul, ele ficou endemoniado, ficou atormentado pelo espírito. E esse espírito só saía através do louvor. Então, falaram, olha, tem que alguém que saiba tocar harpa, alguém que toca legal e saiba tocar. Vai para o palácio. Quem que foi? Davi. Aí que ele começou a vivenciar o palácio, porque o palácio mais para frente, 13 anos para frente, ou quem sabe um pouco mais para frente, quando ele tivesse com 30 e poucos anos, ou quem sabe um pouquinho mais, com 50 anos, ele iria ser o rei. Então Deus colocou ele no palácio, já para ir se aprimorando. Às vezes Deus está tendo um plano na sua vida e você não está assimilando o que Deus tem. Às vezes Deus está usando algumas circunstâncias para mostrar para você o que Ele quer de você futuramente, e você está aí dormindo, caçando pica, desculpa falar. Às vezes Deus está mostrando para você a direção que Ele tem para a nossa vida, e muitas vezes a gente não percebe. Davi, com 17 anos, foi levado para o palácio, o rei estava endemoniado, só saía com louvor. Quer ver? Vamos ler aqui, ó. Capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Deus que mandava. Olha os planos de Deus. Né? Deus que mandou o espírito mau atormentar Saul para que Davi fosse chamado para ir lá. Como é que Deus ia pegar? Ele já estava ungido. Os caras iam matar Davi. Davi era um menino. Olha a estratégia de Deus tem estratégias para que nós possamos vencer as dificuldades. Amém, glória a Deus. Deus tem estratégia para que a gente possa vencer os obstáculos que a vida vem nos oferecer, mas a gente tem que estar ligado. Olha aqui. Versículo 14. 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Os próprios criados falaram assim: o Senhor está perguntando isso aí. Te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Olha o Davi, cuidando das ovelhas, tocando a harpinha dele, fazendo: o Senhor é o meu pastor. Sei lá como que ele cantava, né? Os salmos que ele fazia. Pegava a harpinha dele e ficava tocando. O tempo vago nosso, o que nós ficamos fazendo? Fumando. Qualquer outra coisa, menos algo. Pensa um negócio comigo aqui. Vamos pensar um negócio aqui com nós aqui. O dia seu foi produtivo hoje? Ou foi que nem os outros? Meu foi produtivo. Foi produtivo? Você entendendo a diferença? Foi produtivo em qual sentido? Qual foi a produção que nós tivemos hoje que trouxe ou elevou o nosso espírito? Entendeu? Cada dia a gente tem que crescer um pouco mais, senão não ficar de pequena estatura, a gente não vai alcançar. Amém? Amém. Amém. Nós precisamos crescer cada dia, não diminuir cada dia. E a gente tem que perceber isso aí. Se você pudesse fazer uma autoanálise hoje, presta atenção, pudesse fazer uma autoanálise hoje, de quando você chegou até agora, como que você está? Não precisa responder, responde você. Cresceu, adiantou alguma coisa ou não adiantou nada? Porque isso vai refletir lá na frente. Você corre um certo risco de chutar o cachorro, de pisar no rabo do gato, porque não adiantou nada. De dar um
falando, o papagaio está lá assim, derruba o papagaio. Por quê? Porque passamos um período que não evoluiu, não cresceu, não adiantou nada. Se você pudesse fazer uma autoanálise, o que é que você aprendeu com todo esse tempo que você está aqui? Alguns estão com 3 meses, outros com 4 meses, outros com 6 meses, Eu tô com 7. outros com 7, outros com 15 dias. Pra mim falta um mês. Para mim falta um mês, tem que estar vendo. Eu estou brincando. Ai, O que nós aprendemos com tudo isso, cara? Será que não estamos revoltados porque nós não evoluiu? Porque existem pessoas que quando não dá certo para ele o propósito dele, ele fica bravo, porque ele falhou a missão. Eu quero pedir licença aqui, né, o Bruno, que quando a gente foi lá, ele falou, né, eu falhei na missão, eu falhei na minha recuperação, eu falhei, eu falhei na recuperação. eu também assumo, falei minha recuperação. Você está entendendo? Por quê? Porque cada dia que passa, a gente tem que evoluir, tem que crescer um pouco mais, crescer um pouco mais. Amém. É que nem um médico, gente. Um médico profissional, um cara profissional, todo o profissional, ele vai aprimorando cada vez mais, porque o negócio não fica parado. Vai evoluindo. A medicina vai. A medicina, a ciência evoluiu muito. Constante mudança. Você já pensou se nós tivesse dentro do celular, mesmo celular que saiu? Tira Excel. Tijolão, é desse tamanho assim, tem antena, tudo, aqui no rádio, precisava. Porra, só Ricão tinha, era via satélite. É ver satélite. Você já pensou se tivesse naquela época lá? Você já pensou se nós tivéssemos na época ainda, tem aqueles carros antigos? Chimbica, Cinca Xambó, DKV. Quem lembra de um carro antigo? Vai falando aí. DKV, é velho. Não funcionou? O Fusca, Fit 147, quadradinho, né? Variante. Já pensou naquele tempo ainda? Hoje os carros andam sozinhos quase. É. Estaciona sozinho. Estaciona sozinho. A ciência está evoluindo e nós também precisamos evoluir com a ciência. Não ficar para trás. Então, o que aconteceu comigo desde quando eu cheguei aqui? Você, comigo não, você. Cresceu um pouco? Está a mesma coisa? Se está a mesma coisa, alguma coisa está falhando. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Falei agora há pouco. O cara não se interessa por nada, não se aproxima, não se aprofunda, não tenta aprender alguma coisa. Aí ele sai, chuta o cachorro, pisa no rabo do gato, dá um safanão no papagaio, a família fala, a filha não presta. Por quê? Porque a pessoa, o abençoado, não se interessou por crescer. Porque todo dia a gente tem que evoluir um pouco. Ó, crescer um pouco mais. Aquela canção, toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Crescer. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Se nós tiver parado, alguma coisa está falhando. É, Deus. Se nós tiver estacionado, porque, irmãos, 3 coisas a gente tem que fazer, ó. Você tem que fazer. Seguir em frente, parar ou voltar para trás. Não existe a quarta opção. Mas tem que seguir em frente, assimilar, crescer, aumentar cada vez mais, aprofundar cada vez mais. Não, tá bom, já sei de tudo. Esses dias, tempo atrás, né? Estava tendo uma empresa grande aqui, em Rio Claro, e foram selecionadas várias pessoas. E dentre as pessoas que foram selecionadas para fazer lá a entrevista, tinha um pouco mais de idade do que os que estavam lá. Então, por exemplo, tinha lá gente de abaixo de 30 anos e tinha um lá, tinha um pouquinho mais. 50 e pouco, 55, 30 anos, que nem eu. Estava lá, no meio dos outros. Entendeu? Aí,
o supervisor da empresa falou, quero que vocês contem um pouquinho mais, né, de vocês e tal. O cara não vai falando. Aí chegou no bonito lá, de 50 e poucos anos. E aí você fala de você, que precisa aprimorar, né? Para que você possa evoluir, para crescer. Ele falou, não, já estou no tamanho exato, não preciso mais aprender mais nada, já sei tudo, já sou o cara. O cara falou, então, senhor, por favor, o senhor pode se retirar, porque a gente quer gente que sonha. A gente quer gente que possa evoluir, crescer com a empresa, não gente que está parado que já sabe tudo. Sabe por que a maioria das pessoas não pegam reunião? Eles acham que sabem. Acham que sabem tudo. O que o Arilson está falando aqui, ou que o Fábio está falando, ou que o Rogério fala, ou que, sei lá, o que o psicólogo fala, não, já sei, se eu tiro de letra, eu sou eu. Aí sai, chuta o cachorro, pisa no rabo do gato, dá um safanão no papagaio. Eu sei que o primeiro passo é pedir ajuda. Você entende? Então, nesse período que nós estamos aqui, o que nós aprendemos? Davi, olha lá, ele foi levado para o palácio, palácio, não palhaço, palácio. Ele foi levado aqui, olha aqui. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que, em tua presença, que estão aqui, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então Saul disse aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-lo. Sabe quem era o cara? Davi. Davi era o caçulinha lá que cuidava das ovelhas? Que foi ungido rei. Aí, ó, alguém falou aqui. Então, um dos jovens que estava lá, pô, eu conheço um menino. Ah, eu conheço um jovem. Ó, esse que tem visto um filho de Jessé, que já tinha sido ungido, ninguém sabia, principalmente Saul. Vamos lá, foi ungido. O Benedita, que sabe tocar e é valente, ó, é animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. As qualidades que Davi tinha, presta atenção, olha lá, sabe tocar, sabe fazer alguma coisa, sabe tocar. Você sabe fazer o quê? Você sabe, não estou falando tocar. Você sabe que a Bíblia fala sobre os talentos que Deus deu para a gente. Isso vai ser requerido. Deus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para um. O 5 ganha mais 5. O 2 ganha mais 2. O 1 enterrou o negócio. Enterrou. Chamou posada aqui. Quando o senhor deles voltou, o 5 tinha ganhado 5, o 2 tinha ganhado 2, e perguntou para o 1 lá, cadê o seu talento? Ah, eu sabia que o senhor era um homem meio bravo, meio duro e tal. Eu enterrei o meu, mas está aqui. Aí devolveu o talento. Eu falei, não, tá no sal. Olha lá onde vai regir os dentes lá e vai ser queimado pelo fogo. Que talento você tem? O que você faz? Quem é você? Talvez você vai falar, eu não sei tocar, eu não sei cantar, né? Ou não, só de ouvir e tira a letra lá, que legal. Mas tem uns alunos olhando para um negócio ruim. Tem outra coisa que a gente pode fazer que seja bom para todos os outros. Não é só aprender a tocar, é só aprender a cantar. Não é isso só. Tem vários talentos. Qual é o seu? Davi sabia tocar, olha aqui. Ó, era valente, bravo. Não desanimava por nada. Valente, bravo. Mas não sabe fazer nada. Aqui, tem que ficar brigando para fazer as coisas. Mas não é aqui não. É lá na África, lá em Belém. Na África. Não é bravaceiro.
Vai para sempre. Tem que ficar brigando, é isso aqui, aquilo outro, tal. Aí, olha aqui, valente, ó, animoso, e ficava os cofostos. De vez em quando fica os cofostos no borocochô, meio para baixo. Davi era animoso, onde ele chegava e trazia alegria. Você também gostava dele para todo mundo. Mas ontem Davi chegava, o povo estava meio triste. Davi, sei lá, brincadeira não, mas ele chegava animando as pessoas. Olha mais, homem de guerra, desanimado, ia para cima da situação. Hoje, desculpa, irmãos, mas assim, eu estou nisso aqui já há 17 anos, 18 anos mexendo nisso aqui. Não aqui, né? Em outros lugares, né? Graças a Deus eu estou aqui hoje. Mas eu vejo gente que se entrega muito fácil para o problema, para a dificuldade. Eu nunca fumei, eu nunca usei droga, nunca bebi, nunca na minha vida, graças a Deus. Mas eu vejo tanta gente se entregando tão fácil. Talvez você fale assim, mas você não sabe o problema que eu estou. O problema, né? Não fala nome. Todo problema. Mas se entrega fácil. O rabo de galo, o cinzano. O que mais? O crack. Se entrega fácil para a cocaína. Para a maconha, o cara acha que a maconha não tem problema nenhum. Da esquizofrenia cedo. Pesquisa isso aí, isso é pesquisa. É fato. Só um. Como é que chama o nome do negócio? Sabe? Bolinha? É uma. Só uma puxadinha. Você sabe que. Vou contar um negócio para vocês. Talvez vocês não sabiam. Vocês não sabiam. Vou contar um negócio para vocês. Quando eu era. Não era Bata Vicente, não. Aqui mesmo. A gente saiu da. Trabalhar numa fábrica aqui, né? 15, 16 anos, molecada. 15, 16 anos para lixamento. Fiz uma roda assim. Uma roda lá no Indiano, aquele sacramento ali. Mas ele jogava bola. Aí fizeram uma roda lá. E pegaram um negócio. Mostrou do dedo. Aquele negócio. E o trem foi passando. E eu estava lá no meio. Foi passando o trem. Passou num, passou no outro. Eu falei, esse trem vai chegar em mim, né? Eu estava ali. Quem não fizer isso é a mulher do sapo. É aquele negócio de molecada. Sim. É mariquinha. Aquele negócio. Sim. E chegou em mim aquele trem. Nunca mais coloquei no trem na rua. Aquela tragada assim. Rapaz, você não é o papai quando ele toma um espinafre, faz assim? Eu fiquei esquisito um mês. Nossa! Fiquei ruim. Para mim era os postes que andavam, não era rua normal, eram os postes que andavam. Eu trabalhava na rádio, fiquei doido. Um mês eu fiquei doido. Estava tocando Chitãozinho Chororó, fogão de lenha. A música não acabava. Só que a música tinha acabado já fazia um tempo já. Estava fora da minha cabeça que ficou. Eu fui jogar bola doido naquele dia. A bola estava aqui, eu estava lá embaixo, correndo lá. Os caras, ô Paulinho, o que está fazendo aí? Nunca mais, você é louco. Uma vez só. Uma vez só, graças a Deus. Né? Ficou 13 por um mês. Um mês eu fiquei louco, fiquei doidão mesmo, juro pra você. E veio, nunca mais eu vou esse trem na boca. Nunca mais. Eu fiquei louco, a bola lá, eu correndo pra cá, a música não acabava. O cara ficou perguntando assim, ô Paulinho, você tá na rádio? Eu tô. Ela tá fora do ar. Eu falei, não, tá tocando o Chitãozinho Chororó, fogão de lenha. Que fogão de lenha? Tá fora do ar o negócio aí. Só que tava na minha cabeça tocando. Eu nunca mais vou esse trem. Então, aqui. Animoso, homem de guerra. Se entregar para quê, irmão? Para que vai se entregar para o problema, para a circunstância? Olha aqui, homem de guerra. Sisudo em palavras. Sisudo em palavras. Davi não falava coisas que não aproveitava.
Ele era sisudo em palavra, olha aqui, sisudo em palavra, ó, de gentil presença. Quando ele chegava, todo mundo gostava. Tem gente que chega na espalha a roda. Tem gente que chega, ele chega e já espalha a roda. Todo mundo, não, cara, não gosto de muito cara, tá? Ele tinha educação. Olha aqui, e o Senhor era com ele. Então respondeu um, aqui, versículo 19. E Saul enviou mensageiro para Jessé, dizendo: envia Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Ó. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um outro de vinho, um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e ele o amou muito, e foi seu pai enviado. Deus colocou Davi lá dentro, porque sabe que Davi tinha sido ungido rei. Deus está preparando você para algo. Presta atenção, começa a perceber isso, pelo amor de Deus. Deus está preparando você para algo. Se não é para algo material, se não é um emprego, você fala, não é. Deus está preparando você para o céu. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Estava mostrando para o irmão Roberto aqui agora há pouco, né? Vocês não viram, mas lá no fundo, assim, ó, o céu estava poente, o sol estava se pondo, mas para cá, nuvens escuras. E lá no fundo, estava o sol se pondo. Quer dizer, para cá estava o tempo nublado, para lá o sol estava se pondo, estava como se fosse claro o sol, não tinha mais nuvens. E assim na nossa vida. Mas a gente precisa saber o que a gente aprendeu com tudo isso. A gente precisa aprender colocar em prática o que nós podemos fazer para ser melhor. Entendeu? O que a gente pode fazer para melhorar um pouco. Talvez não melhorar tudo, mas um pouco. Porque Deus está preparando a gente para algo. Talvez você vai falar assim, mas eu não quero ter clínica. Não. Talvez você não vai ter. Mas ainda dá tempo de você se preparar para você ajudar as pessoas que precisam. Dá tempo de você se preparar para você ajudar uma pessoa que está lá perdendo a vida, perdendo o casamento, perdendo tudo, materialmente falando. E talvez você passando por uma situação que você aprendeu, você pode ajudar alguém lá na frente. Glória a Deus, aleluia. Mas se você pudesse colocar no papel o que você aprendeu até hoje, você ia colocar o quê? Davi estava lá, ó, só treinando, ensaiando, foi levado para o palácio, mas antes de tudo isso aí, ele ficava treinando, fazendo salmos. Depois, mais para frente, ó, havia guerra lá, ó. Ele, de vez em quando, ele ia para a casa dele, né? O pai dele mandava ele levar marmita para os outros lá, estava na guerra. Davi enfrentou situações que só ele sabia, ninguém sabia. Davi, a Bíblia diz que ele enfrentou leão. Davi, a Bíblia diz que ele enfrentou urso. Às vezes a gente foca só no gigante que Davi enfrentou. Não, irmãos, ele enfrentou um monte de problema antes. É que nem a gente. Talvez você está enfrentando esse agora, mas você já passou por um monte antes. É verdade. Só que assim, se você parar um pouquinho, você está enfrentando um gigante agora. Tá. Isso que você já passou na vida para trás. Agora fala para mim, você morreu? Você andou pelado porque estava na luta, na prova? Você passou fome? Você ficou sem comer 50 dias, um mês? Ou alguma coisa aconteceu? Se tivesse acontecido algo, você não estava aqui. Amém. Você estava correndo. Qualquer coisa comprar, não para cá tem um muro ali, não dá. Por mais situação difícil que você passou, você está aqui. Mas foi engraçado, eu detesto abóbora, não fala de abóbora para mim não, que é ruim. Ontem chegou na hortifruti lá, 55 abobrinhas, eu falei, deixa tudo para dois aí, para um. Tô brincando. Estava na casa da Silene e ela falou assim, eu comprei um negócio para você, né? Aí eu olhei assim, uma abóbora, falei, abóbora?
Falei, não quero não, pode ficar. Mas não é abóbora, não, outra coisa. Atrás da abóbora tinha outra coisa. Então aí eu pensei que era abóbora, aí não dá, né? Irmãos, o que é que nós temos aprendido com tudo isso, cara? Qual é a lição que você está tirando de tudo isso que está acontecendo na sua vida? Não é possível que você não está tendo lição nenhuma. O que você aprendeu desde que você chegou? Um chegou 7 meses atrás, outro chegou a 9, outro chegou a 3, outro chegou a 2, outro chegou um pouquinho antes, um mês e pouco. Mas o que você aprendeu com tudo isso? Deus está te preparando para alguma coisa. Está aprendendo? Paciência. O que nós estamos aprendendo, pelo amor de Deus, cara? Porque se nós... Olha aqui. Agora não, né? Agora não, mas no tempo que nós estudávamos, tinha que ir para a escola, de verdade, se fosse para a escola, você repetia. Eu conheci um menino que ele repetiu 5 anos a quarta série. 5 vezes. Ele repetiu. 5 vezes a quarta série. Ele ficou um jovem fazendo a quinta série depois. É. Mas de primeiro, hoje não, se você for ruim o menino falta da escola, ele pode ter 200 e poucas faltas por ano. Nossa, parece. Aí, para ajudar ele a passar de ano, no final do ano nós faz uma prova, e se ele tirar a nota 10, ele passa. Senão ele faz a repescagem, tem outra chance para passar. Recuperação. Antigamente, quando nós íamos para a escola, antigamente não parece que eu tenho 60 anos também, eu tenho 30. Antigamente, quando nós íamos para a escola, se nós faltasse da escola, a gente repetia. Se a vida é uma escola, nós estamos aprendendo alguma coisa aqui. Se nós não aprendemos nada, o que vai acontecer? Vai ter que repetir. Ou recuperação. Ou recuperação. Você quer que repete tudo que você passou? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você falar que você quer que repete tudo que você passou, você é Matusquela. Né? Pensa que você já passou. Pensa no que Deus tem para você aí para frente. Se você não está aprendendo para ser alguma coisa, para ter alguma coisa, Deus está te preparando para você encontrar com Ele, cara. E a gente não sabe qual vai ser o dia que Deus vai chamar nós. Pode ser hoje, pode ser agora, daqui a pouco, posso cair aqui no chão. A gente tem testemunhos disso aí, irmão. Pelo amor de Deus, coloca a vida na presença de Deus. A gente tem situações como essas, nós vivenciamos isso todos os dias. Não é assim, se acabar essa vida aqui que se dane. Não. Se acabar essa vida aqui, é aí que começa a vida. Ninguém vai para a vida eterna vivo que nem vai estar aqui. Só se não for transformado quando Jesus voltar, né, em glória. Ele vai estar nas nuvens. Se estiver vivo, se estiver vivo, será transformado em glória. Ou para transcendência. E tem que usar a pulseirinha para entrar nos lugares. Entendeu? Então, peraí, o que nós estamos aprendendo? Qual é a lição que nós aprendemos com tudo isso? Pelo amor de Deus, qual é a lição que nós aprendemos com tudo isso? Nessa vida que a gente está vivendo. Se você pudesse... Dá valor, nunca... Essa geração, irmãos, infelizmente essa geração aqui, não dá valor nas coisas. Tem gente que não é o caso que não sabe quanto custa um arroz, que não sabe quanto custa um feijão, que não sabe quanto custa um óleo, que não sabe quanto custa um ovo. Deus. Tem gente que não sabe. O ovo está caro, velho. Não sabe quanto custa uma blusa, quanto custa uma calça, quanto custa um par de meia. Tem pessoas que não dão valor. Essa geração está perdida, infelizmente. A gente tem que falar isso. Por quê? Porque o mundo, a atenção foi desviada para outras coisas. Não foi a atenção como era antigamente, né? Se sabia o valor das coisas. Isso é entretenimento. Hoje qualquer coisa interfere o homem. Hoje o homem, infelizmente, ele é ludibriado por qualquer coisa.
O inimigo, ele sabe como vai fazer para ludibriar uma pessoa, para tirar a pessoa do foco. E muitas vezes são os problemas que a gente passa, os gigantes que a gente tem. Davi, ele enfrentou leão, enfrentou urso, até o dia que ele teve que enfrentar os gigantes. E ele não recuou, não. Ele já tinha treinado com a fundinha dele lá. Ele foi lá no corguinho, para baixo, pegou lá 5 pedras, mas foi uma só que ele acertou com a fundinha dele. Então, na cabeça do gigante, na fonte do gigante. Eu vi uma pesquisa outro dia, alguém falando sobre isso. Irmãos, não tinha outro lugar para acertar. Se qualquer lugar que ele acertasse, não ia ter reação nenhuma, gigante. Vi alguém falar sobre isso esse tempo atrás. Se qualquer lugar que ele acertasse, o gigante ia reagir totalmente diferente. Mas ele acertou aonde ele tinha que acertar. Mas quem estava direcionando tudo ali? Deus. Por quê? Porque ele não ficava parado, caçando pipa, ele ficava se aprofundando cada vez mais. Se nós, irmãos, que estamos aqui, ou o pessoal que está lá nas outras, ou o pessoal que está por aí, se aprofundar no propósito, você consegue vencer, cara. Você não pode levar na barriga as coisas, desculpa, não tem nada a ver com a sua vida. Você pode falar, você não tem nada a ver com a minha vida. Não tem mesmo. Mas se você se aprofundar, se aprimorar, cada vez mais, você consegue vencer. Por isso que NA fala, evitar coisas, pessoas e lugares. Se você vê que você não pode estar em lugares, você não vai lá, vai fazer o que lá? Amém, gente? Amém. Ó, Deus pegou ele lá, o mais pobre da casa dele, o mais pequeno, levou ele para o palácio, colocou um demônio lá para atemorizar Saul. Precisava de um cara para tocar aqui, quem foi? Foi Davi. Já começou a ficar ali dentro do palácio, já começou a ser preparado, porque mais para frente, quem ia tomar conta do palácio foi ele. E uma coisa que chama a atenção nossa, é que quando ele vai morar no palácio, ele se torna rei, ele fala assim, eu não posso morar num palácio desse aqui, numa casa, e Deus não tem um lugar para ele. A Bíblia fala que ele queria fazer um palácio para Deus, queria fazer um templo para Deus. Só que Deus não permitiu que ele fizesse. Quem fez foi o filho dele. Às vezes tem coisas que você vai querer fazer que não você quer fazer. Vai usar para você preparar o caminho, mas vai ser outro que vai fazer. Aí eu falo para nós que estamos aqui, né? Para nós que estamos aqui. Que legado nós estamos deixando? A gente prepara para outro colher, ou vice-versa. Que legado nós estamos deixando? Hein, gente? Quem está aqui fala amém. 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 Glória a Que Deus. legado nós estamos deixando para a geração que vem aí depois de nós? O cara desanimado, o cara que pega os pontos fáceis. Um cara que deixa a desejar. Que legado estamos deixando? Se você pudesse pensar um pouquinho aqui, peraí, talvez você não está fazendo para você, está fazendo para o próximo que vem depois de você. O próximo não é o próximo é aquele que está olhando para você. Tem alguém olhando para você. Não é, Deus está olhando, não estou falando de Deus, estou falando de pessoas. Tem alguém que se espelha em você, tem alguém que olha para você, tem alguém, seu neto, sua neta, seu sobrinho. Alguém está olhando para você. Que legado você achar? Um legado destruído, derrotado? Principalmente os filhos, né? Derrotado? Não, meu avô foi um derrotado. Você sabe que eu passo por certas lutas, provas, circunstâncias, e eu tenho sempre alguém que ora, e tem uma intercessora que ora por mim direto lá de Berlândia, ela fala assim, você é o herói deles. Olha, que tipo de herói? Ah, Homem-Aranha? Super-Homem? Que legado nós estamos deixando para a geração que vem depois de nós? Nossos filhos, nossos netos.
isso aí, cara. Se você falar, não deixa nada para ninguém, não sou um zero ninguém. Não, você não pode pensar assim, não é um zero esquerda. Ninguém que está aqui é um zero esquerda. Ninguém que está aqui não vale nada. Você tem seu valor. Tem sempre alguém olhando para você. Amém? Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós, meu irmão. Deus tem misericórdia de nós. O que nós estamos deixando para quem vem depois de nós? Sabe o que Deus falou para Davi? Ele não fez o tempo. Nunca mais vai faltar adorador na sua missão. Deus falou para ele. Nunca mais. Por isso que a gente fala, a pessoa que adora a Deus, a geração de Davi. Que vem de Davi. Davi era um verdadeiro adorador a Deus. Pessoa, nunca mais vai faltar alguém que adora a Deus de verdade. Amém? Amém. Então Deus quer abençoar a gente. Glória a Deus. Só que para Deus abençoar a gente tem que saber quem nós é, o que eu aprendi nesse estudo. Eu estou aqui há 6 meses, por exemplo. Você aprendeu o quê? Eu estou aqui há 2 meses. Você aprendeu o quê? Eu estou aqui há 1 mês. Você aprendeu o quê? Aprendi uma minha coberta, aprendi lavar a louça, aprendi... Não, isso aí é normal, você não tem que fazer em casa. Mas para crescimento, o elevo espiritual. Isso é normal. Normal. Até nós esquece a oração, não se critica por causa disso. E a gente esquece a oração também. Não se critica por causa disso. Mas assim, como pessoa, o que eu aprendi? O que eu evoluí desde quando eu cheguei aqui? Se eu estou parado, alguma coisa está errado, não está funcionando. E aí eu vou chutar o cachorro, pisar no rabo do gato, passar a mão no papagaio, e aí nós vamos ter que buscar você de novo. É isso que você quer? Ou sua família traz você de novo? Então, irmãos, aprende, pelo amor de Deus, coloque em prática aquilo que você está aprendendo. Ah, mas eu não gosto de reunião, eu não gosto de culto, eu não gosto disso aqui, eu não gosto daquilo outro, eu não gosto daquilo lá, porque, nossa, o tempo não passa, dói as costas. Ué, por que você chutou o cachorro? Se eu quisesse as costas do Luiz, não estava aqui. É o preço de chutar o cachorro, de pisar no rabo do gato, de dar um safanão para pegar ele. Se você não tivesse chutado o cachorro, pisar no rabo do gato, não estava aqui, tá certo, pessoal? Certo. Agora ela tem que pagar. E aí o cara, ele rouba, faz um monte de coisa lá fora, a polícia prende, minha mãe, não roubou, tem que pagar pelo erro. Amém? Amém. Então feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós falamos a sua palavra aqui conforme a sua vontade. Abençoa os que estão aqui, aqueles que estão em casa, derrama sobre eles a sua graça, o seu poder, alcança, Senhor, os perdidos, em nome de Jesus. Liberta os cativos, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Bem forte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.